Agora, falando um pouquinho sobre as propriedades dos compostos orgânicos e haletos orgânicos, ok? Então, começando na página 25, exercício 21, para classificarmos as afirmativas abaixo em verdadeiro ou falso. Na primeira afirmativa diz o seguinte: quanto menos intensas as forças de ação, maiores os valores para os pontos de ebulição das substâncias. Olha só, nós vimos o contrário, né? Que quanto mais intensas as forças de atração, maiores serão os valores para as propriedades físicas das substâncias, né? Então, quanto mais intensas forem as forças com que uma molécula se une a outra molécula, você vai precisar, por exemplo, de maior quantidade de calor para fazer com que essa substância entre em ebulição. Então, essa primeira afirmativa é falsa, ok? Então, a primeira afirmativa é falsa. Segunda afirmativa: quando comparadas às demais forças intermoleculares, as ligações de hidrogênio são mais intensas. Essa é verdadeira, né? Nós vimos que mais fraquinha, dipolo instantâneo, dipolo induzido, ou forças de London. Depois vem dipolo permanente, ou dipolo-dipolo. E, por fim, pontos de hidrogênio, sendo a mais intensa. Portanto, essa afirmação é verdadeira. Próxima afirmação diz o seguinte: o movimento contínuo dos elétrons nas moléculas apolares permite que, em determinado momento, a nuvem eletrônica se encontre um pouco deslocada para uma das extremidades da molécula, provocando uma polarização momentânea, ou um dipolo instantâneo, que, consequentemente, causará a polarização de uma molécula vizinha, dipolo induzido. Olha só, a gente realmente chegou a ver isso, né? A gente viu que numa molécula polar, os elétrons eles são distribuídos uniformemente ao redor, né, dessa molécula. E o que acontece? Acredita-se que em dado momento, esses elétrons, eles acabem se concentrando mais de um lado da molécula do que de outro. Então, do lado que eles se concentraram em maior quantidade, você tem um polo negativo, e o lado do qual eles saíram fica um polo positivo. Quando eles se aproximam de outra molécula, negativo com negativo, repulsão. Então, as moléculas que estiverem deste lado, elas vão fugir para a direita. E assim, essa molécula aqui, essa primeira, induziu dipolo na segunda. Ok? Então, essa afirmação é sim verdadeira. Ok? Última afirmação diz o seguinte: os hidrocarbonetos são considerados praticamente apolares. Por isso, suas moléculas se mantêm unidas por interações de polo-dipolo. Não, né? Nós vimos que interações de polo-dipolo é para moléculas polares. Se os hidrocarbonetos são considerados apolares, a força que é exercida entre eles, qual vai ser? Dipolo instantâneo, dipolo induzido. Então, essa afirmativa é falsa, ok? Exercício 22. O exercício 22, nós temos aí uma tabela com alcanos. Então, nós temos metano, etano, propano e butano. O exercício diz o seguinte: com os dados do quadro a seguir, estabeleça uma relação entre os pontos de ebulição dos alcanos e suas cadeias carbônicas. Ou seja, ele está te perguntando o que acontece quando um aumenta ou quando diminui, certo? Ele quer relação. Então, olha só. Metano, met é prefixo para 1. Et, prefixo para 2. Prop, prefixo para 3. E but, prefixo para 4, certo? Então, olha só, o que a gente está percebendo? O que está acontecendo aqui? A cadeia está aumentando, certo? Metano, de metano para etano, propano, butano, a cadeia carbônica está aumentando. Conforme a cadeia carbônica aumenta, o que acontece com a temperatura de ebulição? Olha só, metano menos 161,5, depois vai para menos 88,6, ou seja, conforme a cadeia carbônica aumenta também a temperatura de ebulição.
certo? Ó, aqui, ó, esse número está mais distante do zero, portanto, ele é menor que menos 88,6. Então, nós percebemos o seguinte, que quanto maior a cadeia carbônica, maior vai ser o quê? A temperatura de ebulição, ok? Vamos agora para o exercício 26. Exercício 26 quer que nós completemos o quadro a seguir com a polaridade e a força intermolecular presente nas moléculas apresentadas. Então, agora, nós vamos começar a falar sobre haletos orgânicos. Então, nós temos o CH4, que é o metano. Então, olha só, todos os ligantes são iguais, né? No caso, o carbono seria o mais eletronegativo, então ele puxa os elétrons da ligação para ele. Logo, a soma dos vetores vai ser igual a zero, portanto, a molécula do metano, do CH4, é uma molécula apolar, certo? Se ela é apolar, qual que é a força intermolecular para moléculas apolares? É dipolo instantâneo, dipolo induzido, ok? Ou poderíamos chamar também de forças de London. Agora aqui, quando a gente acrescenta um hidrogênio do metano foi substituído por cloro. Agora você já não tem mais uma molécula polar, agora você vai formar polo, porque o cloro ele é mais eletronegativo, né? Então você vai formar polo agora. Então essa molécula ela é uma molécula polar. Ela é polar, se ela é polar, qual tipo de interação ela vai fazer? Dipolo-dipolo ou pontes de hidrogênio? Pontes de hidrogênio não pode ser, né? Porque a gente já viu que são casos específicos, quando você tem hidrogênio ligado a oxigênio, hidrogênio ligado a flúor ou hidrogênio ligado a nitrogênio. Não é esse caso, portanto, aqui só pode ser dipolo permanente ou simplesmente dipolo. A mesma coisa vai acontecer aqui. Então, você tem aqui 2 hidrogênios do carbono foram substituídos por cloro. E a mesma coisa vai acontecer na molécula seguinte. Aqui, 3 hidrogênios foram substituídos. Ambas as moléculas são polares e a força vai ser dipolo. Quando nós chegamos no CCl4, o que acontece? Então, você tem cloro, cloro, cloro e cloro. O cloro é mais eletronegativo, então cada um vai puxar os elétrons da ligação para si. Logo aqui, o momento dipolo, a soma de todos os vetores vai ser igual a zero, ok? Portanto, essa molécula é uma molécula apolar. E se ela é apolar, que tipo de interação ela faz? Dipolo instantâneo, dipolo induzido. Ok? Exercício 27. Exercício 27 vem falando a respeito do bromometano ou brometo de metila. Então, o exercício pede, com relação a esse composto, assinale a alternativa correta. Letra A. É uma molécula polar com ligações dipolo instantâneo, dipolo induzido? É uma molécula polar? Vamos analisar. Sim, né? É uma molécula polar, sim. Vai haver diferença de eletronegatividade aqui. Então, essa molécula é uma molécula polar. Só que moléculas polares não fazem interações do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido. Então, a letra A está errada. Na letra B diz, é uma molécula polar com ligações dipolo-dipolo. Sim, está correto. Então, é a letra B. Exercício 28. O exercício 28 pede para nós classificarmos os haletos orgânicos, ok? Em primários, secundários ou terciários. O que a gente vai analisar? A que tipo de carbono esse haleto está ligado? Se for um carbono primário, ele é classificado como haleto primário. Se for secundário, ele é classificado como haleto secundário.
E se for terciário, ele é classificado como aleto terciário. Então, olha só. Esse bromo aqui está ligado a um carbono que é secundário. Está ligado a 2 átomos de carbono. Portanto, esse aleto é um aleto secundário. Na letra B, nós temos... E eu acho que eu inverti. Coloquei a C como B. Essa é a letra B. Na letra B... Anota certo, gente. Letra B é esse mesmo. Então, nós temos aqui o átomo de cloro, ok? Tá ligado a que tipo de carbono? Então, você tem, ó, esse carbono aqui está ligado a 1, 2, 3. Então, ele é um carbono terciário. Logo, esse aleto é um aleto terciário. Letra C. Nós temos o cloro ligado a um carbono primário. Só está ligado a um outro átomo de carbono. Portanto, esse aleto é chamado de aleto